As minhas primeiras palavras vão naturalmente para o convite que me foi dirigido pela Maria Melinde para estar no Congresso da Capicua da FNAM. Cumprimentar naturalmente o engenheiro Dias Alves, cumprimentar os nossos colegas da mesa, comentadores, a doutora Guida da Ponte e o doutor Paulo Andrade. E para iniciar a minha intervenção, comecei por um sítio que não é hábito eu começar, considerando a minha especialidade e os quase 40 anos onde trabalhei. E por onde vou começar vai ser pelos hospitais, na medida em que, propositadamente, começo por aqui, visto que também, sendo o tema desta mesa a reforma do SNS e a delimitação dos setores, a forte convicção que eu tenho é que a reforma do SNS passa necessariamente pelo reforço do setor hospitalar. Eu não sei se algum dia, pensei dizer isto, mas, é isto, que eu neste momento tenho que dizer. Na medida em que o setor hospitalar é um setor particularmente sofisticado, onde se inova do ponto de vista organizacional, onde se inova do ponto de vista da gestão, onde se inova do ponto de vista do equipamento, onde se inova do ponto de vista do tratamento e onde, temos que lidar, com as mais variadas e mais complexas patologias. Portanto, dado isto, e se houver de facto uma reabilitação, desculpem não chamar-lhe de reforma, mas uma reabilitação e uma requalificação do setor hospitalar, seguramente que nós vamos ter Serviço Nacional de Saúde também reabilitado e requalificado e Serviço Nacional de Saúde por muitos e bons anos. E por isso começo por fazer um sumarizado diagnóstico de como é que estão as relações público-privados em termos de fatores de produção e de meios de produção, tanto no setor privado como no setor público, num horizonte temporal de 10 anos, 2005-2014, e só 2014 porque 2014 são os últimos dados publicados e eu não queria estar a inventar dados para 2015. E o que significa, em termos de propriedade de meios de produção, é que, nestes 10 anos, o setor privado, em termos de titularidade de hospitais, está, em termos proporcionais, igual ao setor público. 50% de hospitais, atualmente, ou em 2014, não sei se a situação agora é exatamente a mesma, mas, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, 50% dos hospitais são de titularidade privada e 50% dos hospitais são de titularidade pública. Qual é o botão? Desculpa. Quanto aos médicos em exercício, e segundo a titularidade dos hospitais e também ainda segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, houve uma alteração razoavelmente substantiva em que em 2005 15% do total dos médicos hospitalares, aliás, 21% do total dos médicos hospitalares era do setor privado, que passou para 15%,
E eu, a melhor interpretação que tenho destes dados é que muitos dos médicos que atualmente exercem funções nos hospitais privados são a tempo parcial. E aqueles 21% significavam, e os 15% significam médicos a tempo completo, assim como aquela proporção de médicos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que são também médicos a tempo completo. O mesmo se passa, digamos, para os enfermeiros. Sabemos que o regime de trabalho da enfermagem tem um grande volume de tempo parcial e, praticamente, estes médicos, estes enfermeiros ou estes hospitais privados conseguem sobreviver e viver razoavelmente bem com esta percentagem de enfermeiros a tempo completo, digamos, nas suas instalações. Passando a um outro fator de produção, que são a distribuição das camas hospitalares. Aqui, claramente, houve uma evolução do setor privado, em que passou de 21% para 28% em 10 anos, portanto, 7 pontos percentuais de acréscimo. E agora, passando para a produção. O total de consultas externas, segundo a titularidade, passou de 19% para 31%, portanto 12 pontos percentuais, digamos, de aumento em 10 anos, e em algumas especialidades, digamos que o setor privado está em igualdade de circunstâncias, se não em melhores circunstâncias do que o setor público, enfim, a tradicional estomatologia, mas em algumas especialidades como a ginecologia, a oftalmologia e a ortopedia já produzem tantas consultas como o setor público. Depois, em outras 4, a medicina de reabilitação, otorrino e dermatologia já estão na casa dos 40%, e na gastroenterologia, reumatologia e pediatria estão na casa já dos 30%. Portanto, para vos dizer o que é que isto significa do ponto de vista da repartição da produção entre o setor público e o setor privado. É que houve tempo que o setor público foi dominante. A partir, digamos, de uma certa altura, nomeadamente a partir de 2005, mas mais enfaticamente a partir de 2010, o setor público passou a ser só predominante. E, claramente, o setor privado teve avanços consideráveis no setor não só da titularidade dos meios de produção, mas também da própria produção. Além disso, há aqui duas técnicas de diagnóstico em que também o setor privado está em particular, digamos, em boa posição, digamos, com um diferencial de aumento considerável, nomeadamente na imagiologia, que passou de 22% para 28%, na endoscopia, que passou de 31% para 47%, e depois em algumas meios de terapêuticas, como seja a hemodiálise, mas essa também é histórica, ela representa atualmente aquilo que designadamente e vulgarmente é chamado, digamos, a cota de mercado, que tem 93% da cota de mercado. Quanto aos internamentos, também se verificou uma evolução considerável, passando de 8% para 18% dos internamentos, portanto, mais do que duplicou. E um outro dado interessante quanto aos internamentos é que o setor privado interna até praticamente aos 64 anos, em que o rácio privado-público é de 1 para 3, portanto, um internamento privado para 3 internamentos públicos. Aos 65 anos é de um internamento privado para 4 internamentos públicos e mais de 75 anos, digamos, os nossos idosos, é de um internamento privado para 7 internamentos públicos. Quanto às cirurgias, praticamente a situação
estacionou em 10 anos, 25% no setor privado, 26% em 2014, e o total de urgências também aqui sofreu, digamos, praticamente duplicou de 8% para 15%. Por isso, para dizer que, em termos de produção, digamos, realmente houve uma ascensão nestes 10 anos do setor, digamos, do setor privado. Que, como disse, e não me farto digamos, de reforçar e de sublinhar, passou o setor público de dominante para um setor predominante e claramente, digamos, em retrocesso em termos comparativos e em termos proporcionais, digamos, quanto ao setor privado. Se formos para o financiamento total, aqui a relação é também particularmente significativa, em que de 2005 para 2008 o financiamento no setor privado aumentou 1.000 milhões de euros em 10 anos, enquanto o setor público aumentou 480 milhões de euros. Portanto, houve um aumento mais do que o dobro do que o financiamento, digamos, público na saúde. Se desagregarmos esta estrutura do financiamento total do setor privado, verificamos que a grande maioria digamos, a contribuição é financiada pelas famílias, mas isto é compreensível, e isto agora já tem a ver com o total do financiamento, não tem a ver só com o total do financiamento hospitalar, uma vez que não há, principalmente para o setor privado, ou pelo menos eu não tive acesso a ele, a desagregação entre setor hospitalar e não hospitalar e ambulatório, mas quando entramos na estrutura ou quando analisamos a estrutura do financiamento total do setor privado, verificamos que a maior fração, digamos, é atribuída às famílias, enfim, e isto é compreensível, uma vez que tem a ver com o pagamento dos medicamentos e com o pagamento, digamos, de meios complementares do diagnóstico, as contribuições das famílias para os medicamentos e meios complementares de diagnóstico, e essa leva uma parte substancial dos rendimentos das famílias em termos privados, mas imediatamente a seguir vêm os seguros, a ADSE, que, digamos, memorizei em 2014, contribuiu com cerca de 300 milhões de euros para o setor privado, os subsistemas, as sociedades outras e depois outro tipo de financiamentos. Bom, perante isto, claramente há uma constatação a fazer, e esta foi feita pelo ex-secretário de Estado da Saúde, Óscar Gaspar, cargo que ocupou entre 2009 e 2011, e que foi eleito recentemente para a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, associação que congrega empresas que geram anualmente 1.500 milhões de euros de proveitos. E isto é uma notícia da Lusa, não muito, digamos, bastante recente, de 16 de 10 de 2016. Portanto, quando falamos na reforma do Serviço Nacional de Saúde, ou na reabilitação do Serviço Nacional de Saúde, estes são os dados que temos que levar em consideração. Ou seja, qual é a intervenção que vai ser feita, que é desejável ser feita, no sentido, digamos, do Serviço Nacional de Saúde se tornar novamente uma referência incontornável para os portugueses, aqueles, afinal de contas, que pagam os impostos e pagam o Serviço Nacional de Saúde. Bom, passava então para o outro aspecto do caderno de encargos para esta mesa, que é a política de saúde, que é a reforma do Serviço Nacional de Saúde. E para ela, não levem a mal a ironia,
digamos, o que nós precisamos, o que estamos a precisar, é de uma política de saúde para fins sérios. E esta política de saúde nunca foi, nem nunca será, uma soma de medidas. Uma soma de medidas avulsas, que não sabemos como é que se articula e quais são as suas finalidades. Entre as primeiras páginas dos livros de política de saúde, não direi que é a primeira, mas eventualmente, digamos, é seguramente nas primeiras, define-se que uma política é igual a uma finalidade com objetivos e com estratégias. E atualmente nem temos finalidade, nem temos objetivos. E as estratégias, digamos, não sei o que diga. Ora bom, considerando isto, não era preciso ir muito longe, bastava investigar na internet, ir à internet, e nomeadamente, digamos, à OCDE ou à OMS, em que está lá muito clara e muito explícita e muito desenvolvida uma agenda designada a Agenda 21 da União Europeia para a Saúde. Podemos ter todas as críticas à União Europeia e ela, de facto, é passível de muitas críticas. Mas no início do século ela teve a clarividência de fixar uma agenda. Agenda esta que não é obrigatória, é facultativa, mas representa uma referência para os seus Estados-membros que a podem adotar ou podem não a adotar. E nessa Agenda 21 está claramente fixada a finalidade, os objetivos e as estratégias. E o objetivo é aumentar a esperança de vida sem incapacidade. Uma vez que, se espremermos todos os indicadores de saúde, sejam eles de estrutura, sejam eles de processo, sejam eles de resultado, o que interessa de facto, o que vai interessar de facto, na perspectiva dos cidadãos, que é afinal de contas disso que estamos a tratar, é ter uma esperança de vida sem incapacidade. Desejavelmente, mas sei que isso só seria num mundo perfeito, sem precisarem, digamos, de ir ao médico. Bom, e para atingir esta finalidade, foram também fixados dois objetivos. O objetivo da promoção e proteção da saúde ao longo da vida, e não a partir dos 50 anos, ou a partir dos 40 anos, é ainda na barriga da mãe, ainda na gestação, e um segundo objetivo, uma substancial redução do peso da doença e do trauma. E isto tem claramente a ver com políticas preventivas. Naturalmente que no meio disto tudo há de haver sempre e vai haver sempre doença. E para isso é que nós necessitamos de instituições e de organizações que deem resposta às situações e às condições de doença. E que deem resposta bem, com qualidade e com acesso, digamos, no tempo em que é necessário. E quanto às estratégias? São 4 estratégias. Parecem elas todas muito simples, mas isto, para as executar e para as colocar no terreno, é um cabo dos trabalhos, sobretudo para quem, digamos, faz política de saúde casuística. E a primeira estratégia é de colocar as pessoas em primeiro lugar. E o colocar as pessoas em primeiro lugar é ter em vista responder às suas necessidades quando estão doentes e responder às necessidades quando não estão doentes. E, portanto, todo o sistema ser centrado nestas duas, digamos, componentes. Quando se está doente e quando não se está doente.
E sabemos que, dominantemente, digamos, todos os sistemas de saúde, e podemos dizer que praticamente todos os sistemas de saúde ocidentais estão centrados, digamos, na doença e são médico-cêntricos. Em segundo lugar, colocar a saúde como prioridade na agenda do desenvolvimento social e económico. E isto, traduzido por miúdos, significa fazer a avaliação do impacto sobre a saúde de todas as medidas tomadas, seja no setor económico, seja no setor social. E hoje em dia tomam-se medidas, constrói-se isso, fazem-se autoestradas, não sei, cortam-se salários, vai-se para o desemprego e não se faz uma avaliação do impacto dessas medidas sobre a saúde das pessoas. Em terceiro lugar, desenvolver um setor proativo que chegue às pessoas e dê resposta às suas necessidades, considerando que a cultura e a tradição é trabalharmos dentro de paredes, nos centros de saúde e trabalharmos, digamos, nos hospitais. E diria um ex-presidente da República que há mais saúde para além dos hospitais e dos centros de saúde. Muito mais saúde para além dos hospitais e dos centros de saúde. E isto é o que significa um sistema, um setor de saúde proativo. O proativo que significa tomar a iniciativa de ir em encontro às necessidades, digamos, das pessoas. E, finalmente, mobilizar setores, cenários e parceiros para políticas públicas saudáveis, para uma ação com influência positiva nos determinantes da saúde. Querendo isto dizer que o setor da saúde não consegue fazer isto sozinho. Dê por onde der. Façam-se as reformas que se fizerem. As reformas que se fizerem, tendo como centro o setor da saúde, vão sempre acabar nos hospitais e nos centros de saúde e na doença. E se queremos, digamos, atingir aquela finalidade que eu fixei ao princípio, temos que envolver mais parceiros, mais atores sociais, mais cenários, de maneira a que as comunidades se apropriem, digamos, da sua própria saúde e também sejam elas a tomar decisões quanto, digamos, ao que mais lhe convém. Quanto à delimitação de setores, e isto faz parte da política de saúde, eu não tenho uma posição, pessoalmente não tenho uma posição fechada sobre o assunto. Agora sei que, para haver delimitação de setores, há condições que têm que estar presentes para querermos, ou para tentarmos, ou para ensaiarmos uma delimitação de setores. Primeiro, melhorar consideravelmente o acesso aos cuidados de saúde. Sem a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, digamos, não há delimitação dos setores, porque as pessoas fogem para outro sítio, para onde, digamos, a resposta seja mais rápida. Em segundo lugar, tem que se reequipar e, digamos, e tornar mais sofisticados os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Em terceiro lugar, tem que se organizar melhor os hospitais. Em quarto lugar, tem que se pagar melhor aos profissionais de saúde, recuperando, e eu até concordo, digamos, com aquele objetivo da reforma dos hospitais enunciadas pelo Ministério, de que alguma parte da remuneração tem que ser ajustada à própria produção. Como fazer isso? Não é fácil, mas o princípio considero que é bom. Mas o que é, para mim, particularmente importante é esta resposta que Nigel Crisp, que foi Ministro da Saúde do Primeiro-Ministro Gordon Brown, afirmou numa entrevista ao público em 2 de fevereiro de 2014 e que disse isto, digamos, com uma grande clareza. Em Inglaterra,
tentámos 2 vezes a separação total dos setores público e privado. Tivemos melhores resultados quando optámos por definir regras sobre como o médico pode trabalhar nos 2 setores, reduzindo os conflitos de interesses e monitorizando-o muito bem. Funciona e deixou de ser uma questão pública. Portanto, deixo à consideração, digamos, dos políticos e, neste caso, da direção do sindicato, este objetivo e esta forma de trabalhar que se conseguiu obter em Inglaterra. Finalmente, e na sequência daquilo que eu vos disse, é necessário olhar para fora da caixa. E olhar para fora da caixa é olhar para fora dos nossos serviços de saúde, da nossa zona de conforto, das nossas almofadas e das instituições e das enfermarias e dos consultórios e por aí fora. E quanto a isso, e a propósito disso, o diretor executivo do Plano Nacional de Saúde, a propósito da regressão da esperança de vida saudável aos 65 anos, presumam que todos leram essa notícia, que passou de 9,7 anos para 6,3 anos, ou 6,9 anos, afirmou textualmente isto, e eu sublinho e subscrevo. Vivemos mais, mas vivemos mal, ou pior do que poderíamos viver nos últimos anos de vida. É um envelhecimento duro, viver muitos anos não chega. Só que ele não disse, digamos, como é que se chega aos 65 anos, digamos, ou depois dos 65 anos, nestas condições. É que não se chega subitamente. Ou seja, é um acumular de condições que faz com que, pelas próprias condições, enfim, da idade, todas as situações anteriores, digamos, se vão agravando. E disse ainda o Presidente da Associação dos Amigos da Grande Idade, também no mesmo jornal público. O problema é que, enquanto os países mais avançados investem na prevenção, Portugal investe nos acabados. E isto querendo dizer, trocando por miúdos e remetendo para uma outra realidade, não muito próxima da nossa, mas que está, digamos, documentada, que é Portugal tem uma despesa com a prevenção, digamos, da saúde de 3% do orçamento para a saúde e a Bulgária tem 7%. Isto para dizer, já para não falar, digamos, nos países do norte da Europa. E aproveito também para, digamos, para sublinhar, para recuperar uma frase, uma passagem de uma conferência do Tony Borg, que é o Comissário da União Europeia para a Saúde, em que fez uma conferência em Bruxelas naquela data, 17/12/2013, portanto não foi há muitos anos, digamos, foi recente, em que ele afirma claramente que os sistemas de saúde têm que estar focados na melhoria do acesso aos cuidados de saúde, mais focados, digamos, na comunidade, nas escolhas, digamos, de cuidados da comunidade, onde as pessoas vivem, e menos centrados nos hospitais. Portanto, há um movimento, está criada uma ideia e está criado um espírito no sentido, na própria Europa e na própria União Europeia, de que não é suficiente termos hospitais sofisticados, é necessário sair fora da caixa e, digamos, ir em encontro e trabalharmos, digamos, com os outros parceiros. Ora bom, que parceiros? Os parceiros, identifiquei, só elenquei aqui, digamos, 2, 4 e outros, os serviços de saúde, obviamente, a escola, a segurança social,
a autarquia e outros, os quais necessariamente devem constituir a infraestrutura local, não é a infraestrutura de João Crisóstomo, é a infraestrutura local em que estabelecem mecanismos de coordenação, não é de tutela, nem de comando e controle, é de cooperação e de coordenação, no sentido de cada um trazer o que sabe, as suas competências e os seus recursos no sentido de promover a saúde e de prevenir a doença. Se nos centrarmos exclusivamente nos serviços de saúde e depois os outros setores andarem a fazer umas coisinhas, porque andam de facto, e eu sei, há um que faz uma coisa ali da diabetes, e há outra que faz sobre o exercício físico, e há outra que faz sobre a obesidade, e outra que faz sobre não sei o quê. Isso, digamos, tudo espremido, acaba por não gerar nenhuma mudança, ou muita pouca mudança, ou uma mudança muito marginal sobre o estado de saúde das populações. E é por isso que eu invoco estes determinantes sociais da mudança. São eles que vão fazer a mudança. São a escolaridade, e a escolaridade, todas as evidências estatísticas e científicas mostram que ela é a principal responsável pelo aumento da esperança de vida sem incapacidade. Mas também o emprego, obviamente, mas também o rendimento, mas também a rede social de apoio e, naturalmente, o acesso aos cuidados de saúde. E quase a terminar, regresso ao Nigel Crisp. Como sabem, é um dos principais responsáveis da plataforma Gulbenkian de Saúde, que em 2014 produziu um relatório particularmente aplaudido, digamos, pela generalidade das nossas elites da saúde, mas que rapidamente foi metido, digamos, na gaveta, em que ele afirma esta coisa notável. A lição fundamental que aprendemos com os países pobres é que pessoas criativas que não têm meios usam as comunidades para dar resposta aos problemas de saúde. Em particular, fazem o maior uso das famílias e dos leigos, não separam a saúde das outras questões, como a educação, e põem em prática sistemas de informação de prestação de cuidados, sistemas informais de prestação de cuidados. E, principalmente importante, uma coisa que nós, no Ocidente, vamos ter de aprender e reaprender. Bom, e como nada disto é fácil de fazer, mas seria desejável começá-lo a fazer, deixo-vos com um eminente pensador do século XVI, meu preferido, diríamos que o fundador da ciência política, que é este. Muito obrigado.